não é o jogo, gente. Por exemplo, o Corinthians nos últimos 10 jogos, fui procurar assim, ele venceu só um jogo, aliás, nos últimos 13 jogos. Ele só venceu um jogo pelo placar que amanhã levaria aos pênaltis, que foi contra o Curitiba. Então, o Corinthians, é raro o Corinthians ganhar por 2 gols de diferença. Na Libertadores, por exemplo, nos últimos 6 jogos que disputou, ele marcou um gol só contra, do Always Red. Ele não ganhou nenhum dos últimos 6 jogos que fez na Libertadores. E só marcou um gol. Mas aí ganhou de contra. 4 do Santos. Aí fez um jogo maravilhoso que o Santos não faz tanto tempo. Então, futebol, acontece. Dos 4-0 do Santos, que para mim dizem muito mais sobre o Santos que sobre o Corinthians da época, dos 4-0 do Santos para cá, ele só ganhou um jogo pelo placar de 2 gols de diferença, foi contra o Curitiba em casa, que foi 3-1. Então, assim, não é habitual desse time do Corinthians vencer jogos por 2 gols de diferença. Mas a gente pode estar pegando o seu ponto de vista errado. Talvez a classificação do Corinthians amanhã, se vier, né, não se explique pelo futebol do Corinthians, mas pelo próprio Flamengo. Acho que teria que conjugar as duas coisas. Mas eu acho que muito mais... pior atuação do Flamengo. Sim, mas é mais fácil a gente pensar num desastre do Flamengo amanhã por erros do próprio Flamengo do que por méritos do Corinthians. O Flamengo é capaz, sim, de entrar desconcentrado no jogo de amanhã? Não sei. O peso torcida, o otimismo, a exigência de atacar o tempo inteiro, a voracidade que normalmente o Flamengo tem amanhã, ela é, se não dispensável, ela precisa ser inteligente. O Flamengo não pode ser desesperado. O Flamengo tem um monte de episódios na sua história de excesso de otimismo. E soberba nesse momento pode ser um severo inimigo. Mas com todo respeito, o grande jogador do Flamengo na derrota para o América, que é esse caso emblemático, de 2008, é o Renato Abreu. Com todo respeito ao Renato Abreu, hoje é o Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, é um outro Flamengo. Pois é, mas a soberba é a mesma. A gente não pode achar que o Flamengo vai entrar, aliás, o Flamengo não pode achar que vai entrar dentro de campo e voar em cima do Corinthians. É um jogo de Libertadores, é um jogo para você ser inteligente, é um jogo para você controlar no campo do adversário. Se tiver empolgação demais e organização de menos, pode ser surpreendido. Você toma um gol no começo, muda o ambiente completamente. Eu concordo, é que a última vez que o Flamengo entrou com esse sentimento aí foi 7-1 contra o Tolima. Eu acho. Já tinha ganhado na ida, e aí olha só, acho não, hoje, eu lembro os comentários assim, ó, não, porque se o Flamengo atacar muito o Tolima é um ótimo visitante, joga no contra-ataque, se ele entrar com soberba, foi 7-1. 4 gols do Pedro. Ameaça. Isso aí 4 gols do eu vou Pedro. botar a mão à palmatória. Eu falei. Não, todo mundo falava, porque o maestro aqui, porque essa torcida empurrar e o Flamengo e tal, porque o Tolima fez uma boa fase de grupos, ele ganhou do América no BH, ganhou do Galo. É melhor que a do Corinthians, o Tolima na fase de grupos, inclusive. Mérito do Flamengo, ele transformou em algo muito fácil um jogo que poderia ter sido difícil, foi difícil para os mineiros. O Flamengo tem 80%, não tem? 90%, vai. 80% pelo menos. Mas eu acho que nesses 90%. 20%... Os 10% eu guardo para isso que disse o Serginho. Uma noite trágica do Flamengo, erro de arbitragem, sobre a postura sorte. do Flamengo, eu vou falar